Olá, amigos, que bom estarmos juntos mais um momento aqui nos estúdios da Sintonia no Bem, para mais um momento do Evangelho, né? Este é o programa Evangelho e Nós, onde nós pedimos desde já a permissão para estar com vocês no seu lar, através dos seus celulares, que você possa perder, entre aspas, porque você na verdade estaria ganhando um momentinho, né? Ouvindo um pouco, não a nós três, mas as palavras do Evangelho que nós aqui neste momento seremos portadores. Também vamos agradecer, né, Carlos, a Rádio Serra Verde FM e o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na cidade de Serranópolis. Nossos amigos que retransmitem este programa sempre aos sábados na parte da manhã. Então, um abraço a todos vocês e muito obrigado por esta parceria. Um abraço aos que estão sempre conosco aí conectados no Evangelho e Nós, já são nossos amigos de carteirinha, né? Sempre estão aqui conosco, colaborando, contribuindo. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite, Carlúcio, Cláudio, Elmes. Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite àqueles que vão nos ouvir, então bom dia, né? Porque lá eles vão nos ver e ouvir no sábado de manhã. Lá eles vão só ouvir. Só ouvir? Então, boa noite, bom dia àqueles que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso encontro com o Evangelho. Boa noite para todos nós aqui presentes, aqueles que estão a postos para começarmos a estudar o Evangelho juntos. A comunidade Serranópolis, um grande abraço, um forte abraço. Gratidão, Ivoni, por você ter estado conosco no Congresso. Que Jesus ampare a sua cidade e todos vocês. É isso aí, meus amigos, e desde já nós pedimos também ao nosso Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, aquele que nos serve, mas é o Senhor, que Ele possa estender todas as luzes, todas as graças, todas as bênçãos e toda a energia aqui que exala deste programa ao falar do Evangelho, que possa chegar até você, até o seu lar, até os seus familiares. Que Jesus abençoe. E nós estamos aqui hoje falando ainda do Evangelho, do capítulo 24. 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. E este é o item 13, um item desafiador, muito interessante, muito bom. E também
acaba que temos muitas referências, né, para falar deste capítulo, né, que é a coragem da fé. Você tem coragem da fé? Como é a sua fé? É uma fé corajosa? É uma pergunta. E ele já se conecta também, nós vamos falar dos dois, com o item 17, que é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Então, quem quiser carregar a sua cruz, renuncie a si mesmo, como disse Jesus. Estes são os nossos temas de hoje. Lá vai o adendo do meu amigo Elmer. Vai mesmo. Hoje vai. Embora um adendo, mas está dentro. Quando você estava falando aí da presença, né, desse amigo maior, esse irmão, que é Jesus, esse governador, esse benfeitor que nos trouxe a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, de uma forma mais transparente, mais simples, mais aberta, porque a mensagem sempre esteve na terra, mas a partir dele nós começamos a compreender a importância da criatura para o Criador. Isso que começou a nos tocar, a gente perceber que o Criador, que era distante, né, passou a ser um Criador intrínseco, ou seja, dentro de cada um de nós. E apesar de nós estarmos ainda fugindo desse Criador pelas convenções humanas, nós não aguentamos muito tempo, não pela dor, mas pela grandeza e a maneira que o Cristo trouxe a mensagem para a humanidade. Então, vez ou outra, ou quase sempre, a gente é surpreendido por essa mensagem que nos chama a uma reflexão, né? E aí nós nos encontramos nos dias de hoje, jamais assim susceptível a alimentar, né, dessa mensagem belíssima, que é a única que vai nos fazer seres humanos melhores. E para a gente colocar os nossos ouvintes participando também, Carlos vai deixar a perguntinha lá nas redes sociais também, né? O que Cristo quis dizer com renunciar a si mesmo e pegar a sua cruz? Se você quiser participar com a gente, pode comentar essa questão também. Se você quiser vir a si, o que Cristo quis dizer com a palavra "se quiser vir até mim"? Coloque só, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz, né? Então aí você participa também, quiser comentar essa questão, já vai ajudar a gente aqui também nos nossos tópicos. E vou dar uma dica, que tem um livro de Emmanuel, dos romances de Emmanuel, que chama Renúncia. E, né, o personagem mais principal, vamos dizer assim, o personagem principal do livro, ele teve que fazer uma grande renúncia para estar, né, no corpo físico naquela ocasião da história. Então, o que significa? Você perguntou com renúncia? O que significa renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz? O grande lance que o Elmis falou aí, e a gente precisa pontuar, no ponto de que, quando a gente fala em uma mensagem do Cristo, me chama muita atenção de que Cristo, ele veio para nos lembrar. Porque, como você disse muito bem, tudo que ele disse já está gravado, já era pelo Criador. Ele não disse nada demais, nada absurdo, nada que a humanidade já não sabia, já não trazia gravada nela mesma. E por incrível que pareça, ele vem, fala, relembra, passa por tudo isso, uma passagem marcante para impactar mesmo, para chamar a atenção, e ao longo dos tempos despertou em alguns e cai no descaso, no descrédito, no ostracismo, no comodismo, para a maioria de nós. E aí, puxando a farinha para o nosso lado, eu vejo o Espiritismo vem para nos relembrar
como o Consolador prometido mesmo, que eu creio nisso, né? E é engraçado que, mais uma vez, assim, para muitos de nós que nos dizemos espíritas, mas a mensagem não é para os espíritas, e sim para os espíritos, né? Ou seja, de um como um todo, mesmo assim, a gente ainda esquece dessa mensagem gravada de que é nada mais, nada menos do que a gente viver, conviver, fazer o correto, fazer o certo, fazer o bem, né? E a gente vai e é preciso que a gente pegue novamente e relembre a mensagem de Jesus, né? Como sempre. Isso, e vamos lá então para a gente fazer uma leitura aqui do livro do Evangelho, no item 13, né? O tema é coragem da fé. Então, no item 13 aqui ele diz: todo aquele, portanto, que se declarar em me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Essa palavra aqui, Elmas, não soa assim um pouquinho com uma coisa muito mundana assim, de vingança? Mas será que Jesus falou isso aqui? Se você não me reconhecer, eu também não vou te reconhecer não, rapaz. Será que seria esse entendimento? A palavra correta nisso daí, antes de eu falar, fica parecendo que é uma soberba. É a soberba dele, dizer, se você não me seguir, você está enrolado. Né? Para a gente esclarecer bem o tema, né, para a gente deixar claro essa situação, esse entendimento, para que a gente ponha mais luz, que a doutrina espírita veio para colocar luz em todas essas palavras que Jesus, né? De fato, a época que isso foi escrito, porque foi escrito e nós não sabemos exatamente qual foi a linguagem que Jesus utilizou, mas isso não é relevante, né? O mais importante é nós extrairmos da superfície a mensagem espiritual. Acho que esse é o ponto, né? Nós chegamos num determinado momento da nossa evolução que nós temos o discernimento de não ficar apenas nas linhas escritas, mas ver diante de todo o contexto da passagem de Jesus pela terra naquela ocasião, o que ele trouxe de essência. Então, em cada lição dessa, nós temos um fundo espiritual muito importante. E aí, trazendo para o espiritismo. E a doutrina espírita, particularmente, ela traz essa essência de uma forma belíssima, como nós vamos ver no decorrer aqui, né, da própria mensagem. Como seria reconhecer Jesus diante dos homens, Carlos? Eu vou lá pegar esse primeiro tópico da coragem da fé. Porque para reconhecer Jesus e às vezes para entender, é preciso dessa coragem. Porque muitas das vezes, e agora graças a Deus, nós estamos entrando num momento em que já está podendo mais discutir. Mas houve um tempo em que certos grupos, se você falasse sobre Jesus, você era o quê? Sacrificado, você era torturado, né? Então, eu acho que muitos dos dizeres da coragem da fé vem muito disso daí. Mas reconhecer Jesus perante os homens, eu acredito muito na mensagem. Não, às vezes, a simbologia dele, mas assim no legado que ele deixou. Mas a gente percebe muito hoje a dificuldade, né, das pessoas que optam por uma vida, vamos dizer, quando vamos falar assim, cristão, que reconhecer Jesus, ser cristão, de seguir o legado dele, ser ético, ser moral, seguir os princípios, né, que norteiam o cristianismo. Então, quando qualquer ser humano se
designa cristão e começa a trabalhar retamente nesse processo, que é seguir, por exemplo, nós aqui na doutrina, nós temos uns compromissos. Eu tenho amigos que me falam, poxa, mas de novo você vai estar lá? Vamos fazer isso. Ah, eu não posso porque hoje eu tenho o programa da rádio. Ah, eu não posso porque hoje eu tenho uma palestra no centro. Eu não posso porque hoje eu tenho isso. Poxa, mas você tem coisa demais para fazer aí, rapaz. Você tem que cortar um pouco disso daí. Então, de certa forma, esse trabalho de seguir o Cristo, que é o que nós fazemos nesse modo, né? Mas como diz a Cris no tema, né? Que a gente não seja só propagandista, que a gente possa realmente ser divulgador, que a gente divulgue, e para divulgar a gente tem que viver, tem que vivenciar, tem que experimentar, né? Então muitas pessoas às vezes se envergonham na hora de falar assim, não, eu sou cristão, eu vou realmente hoje no centro, ou eu vou na igreja, ou eu vou em algum lugar. Então tem essa dificuldade ainda, não tem? Vocês não acham que tem? Porque parece que viver a materialidade das coisas é ainda o fator primordial da existência para muitos. E eu ainda vou além. Eu ainda falo não só nos preceitos e também sendo, porque isso envolve também, mas você começar a ser correto. As pessoas dizerem assim, mas por que você faz isso? Não, porque está errado, mas todo mundo faz. Nós estamos vivendo um tempo em que a cultura do todo mundo faz, não interessa se está certo ou se está errado. E quando você parte por um outro lado, você é taxado, né? Mas ainda vou repetir, graças a Deus está bem menos. O respeito está muito... Às vezes a pessoa pode não gostar e até te perguntar, pô, mas você vai largar de fazer isso para ir lá nesse local? Mas a pessoa às vezes não te machuca, não te agride, como já aconteceu. Antes o povo era apedrejado, hoje é apenas e não muito tempo, né? Então isso para mim é um sinal de evolução, graças a Deus. Embora hoje não é apedrejado, mas é cancelado, né? Com certeza. Mas é menos doloroso. O questionamento, né, que o Sam fez por último agora realmente é uma veracidade que a gente vive, né? Esse paralelo da dificuldade da gente seguir a mensagem, não o mensageiro, mas a mensagem que é a parte principal, né? E isso porque a humanidade criou-se uma divisão. Ou seja, parecendo que para seguir a mensagem está fora do contexto da vida comum. Interessantíssimo. E não tem nada a ver. A vida comum é a vida de seguir. Aí quando você estava falando, eu lembrei daqueles 3 mandamentos: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Nesse conjunto de coisas, como que o ser humano tem que andar sobre a terra? Especialmente nós que estamos encarnados. Qual é o nosso papel em qualquer lugar que você estiver? O Sam já pincelou, né? Ou seja, nós precisamos ter ética, moral. Todas essas virtudes, elas nos são necessárias para que você possa conviver e viver bem na sociedade que você está inserido. Não tem nada à parte que você tem que falar, não, isso aqui é a parte de Jesus. Não. A parte de Jesus é esse contexto de um ser humano de bem, né? Geral. Nós vamos ter os nossos deslizes, é óbvio que vamos ter, mas qual é o seu esforço para ter uma conduta melhor? Então esse é viver a mensagem e seguir também a mensagem. Eu acho que esse é o caminho para todo mundo e não importa se você tem religião ou não, né? Na verdade, nós precisamos... Se voltar lá no capítulo 17, nós vamos ver o homem de bem. O homem de bem. Então é aquele que tenta fazer o seu melhor. Exato. E ainda seguindo aqui no parágrafo, Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne a sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem. Fecha aí, por favor. Que renegará aquele que o tiver renegado. Que aquele que eu declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está no céu. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino
da verdade. E aqui ele cita esse reino da verdade. O que nós poderíamos entender como o reino da verdade? Né? O que nós poderíamos tirar dessa palavra do reino da verdade e colocando num contexto hoje para que a gente possa nos situar mais próximo desse entendimento do Cristo? Eu até separei uma coisa que eu achei interessante isso e vem confrontar, né? Não vem corroborar com isso que você está falando aí. Jesus salienta que a importância de ter coragem para testemunhar a própria fé é que não basta apenas crer em algo, é preciso viver de acordo com as crenças, ser fiel a um ideal em um mundo corrompido, ser sóbrio, honesto, trabalhador e responsável. Todos esses princípios são as leis do progresso, né? Lei de trabalho, lei de tudo. Então, isso daí que não está inserido ou algo que tem que ser só dos cristãos. Isso de humanidade como um todo. O processo da humanidade. O cristão é porque tem como diz assim, uma cartilha para ser seguida, porque o homem se desvia do caminho muito facilmente. Então, em cada religião, né, sempre tem aquelas pessoas que acreditam, né, como o budismo, como o hinduísmo, como o cristianismo, como o islamismo. Então, cada um na sua fé, professando a sua fé, é preciso ter coragem. Essa coragem de se manifestar, de dizer eu sou e de vivenciar realmente como ela deveria ser, né? É não negar, né? Não negar ao Cristo. Aonde você estiver, quer dizer, ou seja, se nós estamos dentro do centro, nós somos aqui, digamos assim, os alunos que estamos estudando, tratando das coisas, da mensagem, das lições, e a gente, nesse momento, a gente internaliza e interage com aqueles que estamos reunidos. Mas, lá de fora, nós utilizamos dessa mesma medida para vivenciar com os outros e com as situações que nós enfrentamos. Se nós nos postarmos com o mesmo ideal, nós realmente estamos diante da verdade. Mas, se lá nós colocarmos a capa do cinismo, do aproveitar do outro, né, de situações que nos convém ou para agradar o outro, né? Eu visto a capa da arrogância, né, ou de outros vícios, eu não estou de acordo com a verdade. E eu posso utilizar dessa verdade sem ofender ninguém. Eu não preciso de bater de frente. Você falando de Emmanuel, ele só fala um detalhezinho aqui, ó, numa mensagem. Ele vai dizer assim, ó, a coragem da fé é aquela de se calar para que o outro fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações, sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. Então, nós temos essa condição, e isso está, além da coragem, está no seu livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade. Então, eu faço isso ou não faço? É uma escolha sua. Total. Então, diante disso, eu estou, né, se eu fizer o correto, que é não bater boca, não querer impor a minha verdade, então eu estou de acordo com a mensagem. Eu vi uma passagem bacana de um bispo, né, dos cristianismos lá primeiro ainda, um bispo Inácio, de Roma. Ele falou uma coisa muito interessante, é que ele propagava o cristianismo, ele era perseguido por propagar o cristianismo, né, de todas as formas, o evangelho, ele levava os cristãos, convertia, ensinava, e ele foi preso, e eles falaram para ele, né, permitiram que ele fugisse desde que ele parasse de pregar o cristianismo, né, e ele falou, como que eu vou fazer isso, né, vai ser vergonhoso para os cristãos, eu jamais faria isso. Então, quando eles deram a oportunidade para ele fugir, para ele negar o cristianismo, negar a sua fé, né, aí ele fala uma coisa interessante, deixa eu ver se eu me lembro, ele fala assim, não antecipe a minha hora por bondade, eu sou o trigo pronto para ser esmagado, eu sou o trigo do Senhor pronto para ser esmagado.
Eu falei, poxa vida, olha só a coragem da pessoa preso manifestando a sua fé. E assim nós tivemos muitos mártires do cristianismo que na hora de atestar a sua fé, eles atestaram e foram esmagados, foram mortos, foram apedrejados, foram queimados, foram devorados por feras. E aí uma pessoa ainda falou assim, Pedro negou a Cristo, né? Ele falou assim, momentaneamente ele sucumbiu. Ele naquele momento ali, e Jesus já antecipara para ele, né, que ele ia negar. E na hora lá, o medo tomou conta e ele não raciocinou, e naquela hora ele nega. Mas só que depois que ele nega, ele chora copiosamente, ele chora por 3 dias. E depois ele passa a ser o divulgador do cristianismo. Depois ele professa a sua fé de uma maneira tão intensa, tão forte e tão contundente, que ele é o apóstolo mais lembrado junto com Paulo pelas raízes, pela base do cristianismo. Porque aquilo não foi, na verdade, uma parte dele, foi apenas um equívoco de momento, porque logo depois ele recobrou a consciência e falou, mas eu não sou aquele que negou, eu sou esse agora. Quem sou eu? Aí eu sou Pedro, e aí ele continua. E o quanto de nós temos isso durante todo dia, de muitas das coisas que a gente renega ou muitas das coisas que a gente releva sabendo que está errado. Na nossa consciência já está gravado o correto. E quando me cobra, muitas das vezes me cobra, e eu ainda insisto. Mas o que eu falo que já de evolução e já de vantagem, quando pelo menos eu dou atenção àquilo que está me cobrando. Porque quando eu faço algo errado, né, aquilo me cobra. E não é propagar, porque, veja bem, só pontuando, essas pessoas que foram queimadas e pedindo para renegar o Cristo, na maioria delas, quase na totalidade, era para renegar um estilo de vida que incomodava os grandes, quem os condenou. Né? Da mesma maneira nós pensamos hoje, eu preciso propagar o Cristo? Eu preciso ser jogado às feras? Não, mas muitas das vezes eu me condeno. Por quê? Porque eu quero seguir. Mas eu fico preocupado, será que eu estou fazendo um papel? Né? Não, a humanidade segue por esse lado. Não, todo mundo está indo, eu não vou não. Se eu for, eu vou ser jogado às feras. Mas não aos leões, mas às vezes em condenação falada e muitas coisas. O que não muda muito. Às vezes muda o sentido ali. Né? Precisamos mandar uns abraços. Seleni está ouvindo a gente, boa noite, mano, boa noite a todos. Aline Alarcão, boa noite a todos, mineiros. Manuel José, boa noite a todos, a bancada do Sintonia do Bem, direto de Contagem, em Minas Gerais. A Aline disse assim, renúncia do nosso eu, entre parênteses ego, renúncia de nossas vontades mundanas para segui-lo, e detalhe, mundo, escola, né? Sem facilidades, eis nossas cruzes. Muito bom. E mandar um abraço para a Norma também, que está nos ouvindo no Facebook. Boa noite para todos. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, ao Zeu, né, lá em Contagem, é cunhado também. A Seleni, um abraço. E a Aline aí, ela está respondendo a questão, né, da que nós fizemos aí, né, o significado de renunciar a si mesmo, né, de quem quiser vir até mim, renuncie a si mesmo e pegue sua cruz. Realmente é isso mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar ao ego, né, às tendências do ego, para que a gente possa cada vez mais fazer um mergulho dentro de nós mesmos. E aqui no item 16, aqui, Elmis, também, vai ter uma coisa interessante que vai se conectar, né, com o que a Aline fala ali. Quando ele diz aqui, assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina não é outra, senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. E também são dirigidas a eles a palavra do Cristo. Semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então aí eu quero elencar uma questão junto dessa daqui. Qual que é
a missão do espírita na Terra, né? Do espírita cristão. O que caracteriza, né, a coragem do espírita cristão? Aí eu estava vendo ali, depois você pode até olhar também lá no capítulo 20 do Evangelho, a missão do espírita na Terra. Erasto tem uma mensagem que ele vai falar exatamente, né? Se você estiver lá no Evangelho, se quiser até olhar para a gente, é muito interessante, porque aqui está falando da coragem da fé, de você não negar a sua fé. E nós, como espíritas, temos uma atribuição ainda mais contundente, como foi dito aqui, é a aplicação da doutrina do Evangelho: semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá, na vida espiritual, recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza na terra. Mas aí tem a missão do espírita na terra. Né? Qual é a missão? E tem a pergunta, se eu não me engano, a 573, que ele pergunta qual que é a missão do ser encarnado. E ele fala, a resposta é melhorar a si, a todos que o rodeiam e o progresso do planeta. Não só, porque muitas das vezes é aquele efeitozinho borboleta que nós chamamos, a minha reação, a minha atitude, ela causa algo que eu nem imagino, e ela impacta no planeta. Ela impacta no andamento do planeta. Fala, mas espera aí, o que eu, Carlúcio, tenho a ver com isso? Muito, porque essa reação em cadeia, eu não tenho ideia do que pode acontecer. Todos nós temos uma responsabilidade conosco e com aqueles que nos cercam. Total. Vou ler só uns trechinhos, mas fica recomendado para lição de casa. Bem no início aí, ela tem a responsabilidade maior do espírita. Ele vai dizer aqui no segundo parágrafo: não tremais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Eu quero fazer uma analogia aqui, que a gente só liga isso aqui, talvez muitos falam, mediunidade, mas não, a consciência já está desperta. Então, quando a consciência está desperta, um fogaréu cai sobre nós, fazendo aquela cobrança interior da sua postura em todas as situações que você vivencia. E aí ele vai dizer: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessantemente os chama à abnegação. Mas eu vou ler agora o outro parágrafo, porque acho que ele também traz todo ele, mas a mensagem. Mas vamos lá. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade. Eu quis trazer isso para a gente, porque senão ele acha que nós somos eleitos né, mas ele vai falar, vocês tá aí meio rasteiros ainda, né? A vossa inferioridade. Quando olhais os mundos distanciados do infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de derrubai o culto do bezerro de ouro, que invade mais espaço a cada dia. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas irão soltar-se, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras e consolações, de fraternidade, de esperança e de paz. E quando ele trata aqui da injustiça e da iniquidade, a gente precisa de fazer uma recapitulação e trazer essa injustiça e a iniquidade que está dentro de nós. Não diretamente naqueles que estão lá de fora, mas dentro de nós. É como que está aí. Se esse bezerro de ouro é o externo ou o interno, como é que está o meu apego diante da vida material? Então eu preciso de me libertar disso, porque senão a minha voz soa, mas ninguém escuta. Aqui tem uma coisa interessante, no primeiro parágrafo também, Elmes, que eu pulei, né? Não, é porque a proposta é ir de pregar, mas o primeiro item aqui, ó, que às vezes passa despercebido, a responsabilidade do espírito maior, ir de pregar o novo dogma da reencarnação.
Isso mesmo. Né? Interessante. Então, aí toda essa proposta que foi lida aqui, e ela ainda segue ainda, é uma responsabilidade muito grande. Então, olha só, como você vai negar, né, numa proposta hoje que a gente tem aí esses conhecimentos vastos que nos foi dado aí por Chico Xavier, por tantas pessoas, porque nós falamos da coragem da fé, a gente lembra lá do cristianismo primitivo, de todas as pessoas que foram comidas por leões, foram sacrificados, foram açoitados, mas olha a coragem da fé de um Chico Xavier, bem contemporâneo nosso. Aquele homem que, a hora que manifesta o Espírito para ele, fala que vai trabalhar com ele, exige dele disciplina, ele foi como Paulo, eis-me aqui, e trabalhou até o seu desencarne, com coragem, com abnegação, com persistência, com resistência, com resiliência. Ele ficava até 2 horas da manhã psicografando cartas, né? A gente sempre tem esse conhecimento. E quantas então, vezes olha ele a foi coragem de um leões? homem desse aí. Pois é. Quantas pessoas, não é os leões, os animais, Lógico. mas as pessoas que criticam, que fomentam às vezes a discórdia, mas isso para ele era indiferente. Ele falava aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim o dever é de ser cada vez melhor. E até ele próprio, às vezes, quantas vezes, será que eu continuo? E lembrando, a gente fala, mas talvez não pensou, mas você falando de Paulo, eu lembrei de Ananias, quando foi socorrer Paulo, a pedido de Jesus. Falou, mas esse perseguidor, será que eu faço isso ou não faço? Até, quer dizer, ele chegou a pensar, mas o amor era tamanho que ele estendeu a mão para aquele homem. Então, o Chico, a mesma coisa, né? Ou seja, enfrentou toda essa situação, né? E trouxe a lume, né? Mensagens, informações, conhecimentos para ficar para toda a eternidade. Mas olha que interessante isso daí, você falando em Ananias. Vamos trazer isso pelo nosso dia. O Cristo, socorre ele. Vamos trazer para uma linguagem simples e cotidiana. Quantas vezes nós somos impelidos a ajudar alguém? E eu digo assim, mas aquele, eu titubeio. E muitas das vezes eu não vou. Ajudo, você me liga, Elmes, ajuda o Sam, que o Sam está precisando. O Sam? Não, o Sam não vou ajudar ele não. Por quê? Será que ele merece ajuda? Porque ele faz isso, faz aquilo outro. Eu julgo. Sem estar no interior da pessoa. E eu estou julgando. Eu estou sendo, muitas das vezes, eu não estou obedecendo. Porque ele, ao contrário, titubeou, mas foi ajudar. E muitas das vezes eu deixo de ajudar. Então, quer dizer, as situações mudam, os tempos mudam, mas as atitudes guardadas as proporções são bem parecidas, né? E com relação ao tema que nós colocamos aí, né, de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, aqui no item 17, né, já diz Jesus, né, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. É interessante isso aqui que parece um antagonismo, né? Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E às vezes a gente perde um pouquinho nisso daqui, sem entender a proposta de Jesus. Como ele era bem didático, né, e bem pedagógico, quem quiser salvar a sua vida, todos nós temos essa busca para salvar a nossa vida durante essa encarnação, o tempo inteiro. Só que a vida que nós queremos salvar é a vida material. Nós estamos sempre lutando em prol da nossa vida material. Lembrei do que deixa seus mortos, que eles... A gente vai lutando, a gente faz sempre a previdência para prevenir a vida, a preventivo para a saúde. A gente não juntar um dinheiro para viver o futuro. Isso, a gente não faz morre. A gente não faz um preventivo. Morre juntando esse dinheiro. A gente não faz um preventivo para a vida espiritual. A gente não faz um paliativo para a vida espiritual, a gente não faz não dá a mesma dedicação. É por isso que Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida, porque nós estamos muito loucos para salvar a vida que nós estamos inseridos. Só que esta vida, ela é apenas um processo, nós não entendemos. E aí nós vamos perder a verdadeira que é a espiritual. Né? Perder no sentido figurado, que é perder a oportunidade. Atrasar o processo. Atrasar o processo. Né? Então, para que a gente possa entrar nessa existência e aí
falando que é a resposta da Aline ali, carregar a sua cruz, aceitar as dificuldades, aceitar as suas dores, aceitar o contexto de vida em que você está inserido, né? Aceitar, às vezes, situações que são ocasionadas pelas circunstâncias, como enfermidades, como um acidente, como um problema financeiro, né? Dessa ordem, ou, às vezes, situações kármicas que nós já nascemos inseridos nesse processo. Tudo isso são escolhas do Espírito e tudo isso nós temos que ter resignação e um olhar espiritual. Só que esse olhar espiritual é preciso ter muita coragem, né? E aí eu falo assim, a maior coragem do Espírito. Qual que seria a maior coragem do Espírito? É realmente fazer essa viagem interior para entender essa proposta, entender a proposta do Cristo. Buscar encontrar com a sua sombra, perceber as suas dores, suas dificuldades, suas mazelas, e parar de perder tempo olhando o outro, projetando no outro, porque todo o tempo que nós ficamos no externo é porque estamos fugindo do interno. Nós estamos sempre preocupados em elaborar as dificuldades e os problemas do outro, porque nós não temos a coragem de olhar dentro desse reino que existe aqui dentro, transformar nesse reino de verdade que Jesus está falando aqui, porque muita coisa aqui ainda é de mentira. Eu digo que a coragem do espírita, até pouquíssimo tempo atrás, era se reconhecer espírita e se declarar. Não é se reconhecer, mas se declarar. Porque até pouco tempo era assim, né? Ficavam meio e hoje olhar era reconhecer sendo espírita. E agora é se reconhecer, olhar e conhecer como você mesmo. É entender você mesmo. Né? E olha que interessante que o Manuel, lá de Contagens, ele disse um negócio. Abraço para Glauceni, de Goiânia, que está nos ouvindo também. Muito obrigado. E o Manuel disse assim: a nossa dificuldade é o encarar a nossa face no espelho. Ver nossos desafios de caráter, nossos desvios de caráter e contradições. Quem busca a evolução ética e moral está próxima do sagrado, do divino. Exatamente, é muito bem colocado. Só que é uma viagem, né? Essa viagem interior é preciso ter coragem para abraçar, porque ela esbarra em muita coisa do exterior, que é a vida que a gente quer salvar. Então, enquanto a gente está preocupado em salvar essa vida externa do exterior, nós não fazemos essa viagem para encontrar com o nosso sagrado, que aqui a Joana também define com o processo a Buda com o processo de iluminação, Sócrates e com o processo do autoconhecimento, é a busca de nós mesmos. E é um processo natural que nós não devemos nos cobrar de forma muito ferrenha, porque nós estamos num processo ainda letárgico, onde nós vamos despertando. O importante é que a gente já está despertando, né? Nós não estamos totalmente adormecidos, mas a gente, por exemplo, dá exemplo dos grandes arautos, mas tem muitos pequenos fazendo grandes coisas. Tem um amigo aqui em Jataí que já desencarnou e ele fez um trabalho, né, belíssimo, quando da época ele era um daqueles que atuava no albergue, né, tinha o núcleo de saúde mental, tudo meio que juntos, e por falta de trabalhadores, e olha a questão da renúncia, mas não é renunciar sacrificando com mau gosto, como se o sacrifício fosse uma dor. Mas ele sacrificou de uma forma belíssima, porque teve um período que ele mudou com a família para dentro do albergue. Ele, a esposa, e salvo engano, não sei se já era 3 filhos pequenos, ou se já tinha mais um, eu sei que ele mudou para lá, morou mais, não sei se foi mais de 6 meses ou quase 1 ano dentro daquela casa, porque aqueles irmãos precisavam dele, mas a família também precisava. Então, ou seja, ele renunciou ao conforto da sua casa lá de fora e veio fazer tudo aquilo junto com a sua própria família. Você citou no início aí. Então, assim, são pequenos detalhes. Não é só o compromisso do centro, mas alguns compromissos com a sua própria família, que você deve renunciar a algumas coisas lá de fora, fúteis, até o próprio trabalho, não precisa trabalhar de dia e de noite, para que você possa viver. Né? E eu queria resumir da minha parte aqui, quando nós dando exemplo de Chico.
Se perguntar o que é a fé, é o que aquele homem viveu, porque ele tinha certeza absoluta que aquela tarefa que ele cumpria estava sob o domínio do Criador. Então eu tenho certeza, por isso que eu sigo adiante sem titubear. E essa foi, ele podia ter, mas externamente ele fez completinho, sem nenhum problema. Né? Então acho que é um exemplo para nós, diante da nossa pequenez, fazendo aquilo que nos cabe. E seguir até Jesus, quando ele pede, quem quiser vir até mim, ir até Jesus não é fácil. Não é falar, eu creio no Senhor Jesus, eu me entreguei para o Senhor Jesus, eu reconheci Jesus, ou eu conheço. Não. Ir até Jesus é uma proposta muito mais ampla, muito mais complexa. Nem todos que dizem, né? Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Então, ir até Jesus é você vivenciar o seu evangelho. Às vezes nós falamos assim, mas é muita hipocrisia, nós não vamos conseguir. E realmente vivenciar na íntegra o evangelho do Cristo, pela imperfeição que ainda carregamos, é complicado. De algumas reencarnações. Né? Mas como se reconhece o verdadeiro cristão? Pelo empenho que faz em domar as suas más tendências, né? Pela força, pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Então, essa é a nossa proposta. Todos os dias lutar para domar as nossas más tendências, e com esse processo a gente vai seguindo até o Cristo. E não esquecer da nossa cruz, né? A nossa cruz são as adversidades que nós enfrentamos em todos os aspectos, né, da nossa vida. Então precisamos olhar essa cruz com mais respeito, mais carinho, mais dignidade e lentamente ir caminhando. E ela é leve. Às vezes ela pesa, né, para alguns. Mas Jesus falava, Jesus carrega se conosco, você for até ele, ela se torna leve, porque ele é mais com ele é mais suave. Tem mais alguma participação no Facebook, né, no YouTube? Não, por enquanto não. Tem a Lília, né, que a Norma disse que saiu da piscina para ouvir a gente, tá vendo que honra? Bom. Um abraço para a Norma, para a Sandra Junqueira, para a Lilian, né, para o Manuel, para o Zeu, para a Saleni, para todos aí, para a Aline, né, todos os que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado pela participação também, isso enriquece o programa. Eu só quero, igual o Elmes falou, para encerrar, quando o Elmes falou sobre Chico foi um exemplo, foi, mas dado as proporções, eu acho e eu penso que nós podemos, vamos dizer assim, proporcionar para cada um, né? Quantificar para cada um. Aquele que às vezes renuncia e consegue renunciar e fazer e mudar para dentro da instituição com a família é uma. Louvável, maravilhosa. Mas e aquele também que às vezes renuncia a uma briga, a uma discussão, ele renuncia a algo que normalmente ele não renunciava. Aquele que olha para dentro dele começa a ver que ele precisa mudar algo. Cada um em uma proporção. O interessante é não estagnar. Né? E para a gente encerrar, eu quero colocar aqui a coragem da fé na visão de Emmanuel, que ele fala assim, ó, meu Deus, eu tinha que ter saído, né? Tá aqui. A coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo. Coloca o teu recipiente de água cristalina em frente das suas orações, espera e confia. Exatamente, é isso daí. Bom, meus amigos, nós encerramos aqui esse momento do Evangelho em Nós. Na próxima quinta-feira, nós entraremos no capítulo 25, o tema é Buscai e Achareis. Nós vamos para o item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Então aí vamos entender aquele propósito, Senhor, me ajuda, como? Faça a sua parte também. Nós temos esse processo é dividido, é meio a meio. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí na próxima quinta. E agradecemos a vocês que partilharam com a gente esse momento aqui, né? Que bom que vocês participaram, comentaram, né? Isso enriquece o programa aqui também. A gente vai sempre aprendendo junto. E eu já me despeço e peço ao Pai que esteja sempre abençoando você, sua família, que a luz do Cristo seja sempre uma presença constante em todos os objetivos e em toda a caminhada.
Boa noite, Carlos, Boa Carlos, noite. Cláudio e Elmes. Boa Fiquemos noite. todos nós com Deus. Boa noite, um grande abraço para todos e mantenhamos no coração de Jesus.